A paz de Cristo, irmãos. Hoje nós vamos dar continuidade então ao nosso estudo sobre o livro do profeta Daniel. E o detalhe de hoje é que essa vai ser a nossa última aula sobre o livro de Daniel. E sendo a última aula, nós temos alguns detalhes que eles são muito importantes no livro de Daniel. Porque o capítulo que a gente vai ver hoje, que é o capítulo 12, ele é como se fosse uma conclusão de tudo que Daniel veio tendo como revelações. Então é como se fosse o ápice. É como quando a gente chega num livro, no final dele, e a gente chega com toda uma bagagem que veio sendo apresentada no decorrer daquele livro. O livro de Daniel não é diferente. Então o capítulo 12, ele tem muitas revelações. Então, só para a gente ter uma introdução, basicamente a gente falou de todos os capítulos, desde o capítulo 1 até o capítulo 12 que a gente vai ver hoje. Sendo que nós dividimos em capítulos históricos e capítulos proféticos. E a nossa ênfase maior foi nos capítulos proféticos. Mas eu destaquei desde o princípio que os capítulos históricos também têm revelações proféticas, têm tipologias para o tempo do fim. Então a verdade é que tem muita revelação no livro de Daniel. Inclusive algumas delas eu vou compartilhar com vocês hoje. Mas a título de introdução eu quero só apresentar para vocês um panorama geral do que a gente já estudou, para quem não viu as aulas anteriores. Então basicamente até agora nós vimos o quê? Nós vimos o capítulo de Daniel, os capítulos proféticos, nós falamos sobre Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, 9, e o capítulo 10, 11, 12, nós tivemos uma aula para cada capítulo, devido à sua importância. Nestes capítulos, eu mostrei para vocês como Daniel 2 mostrava os reinos deste mundo, e ele concluía mostrando a vinda do Senhor naquela pedra que vai desfazer os reinos deste mundo e vai estabelecer o seu reino eterno. A gente vê que isso está ligado muito ao milênio, à segunda vinda de Cristo. Depois, nós falamos sobre o capítulo 7, a visão dos 4 animais, onde nós vimos também que esses 4 animais estão ligados aos metais desta estátua, assim como os 10 chifres estão ligados aos 10 dedos, só que no capítulo 7 a gente teve acréscimos. Porque no capítulo 7, a gente falou da vinda do Filho do Homem, tronos sendo postos, um tribunal sendo estabelecido para tirar o poder do chifre pequeno e entregar aos santos que estavam sendo perseguidos pelo chifre pequeno. Então a gente falou que esse chifre pequeno está ligado à besta de Apocalipse 13. Tudo isso a gente já falou nas aulas anteriores, eu não vou repeti-las agora, né? Depois nós falamos do capítulo 8, que é a visão do carneiro e do bode, e a gente falou também sobre a visão das 2.300 tardes e manhãs, que você vai ver bem aqui, onde a gente falou de uma visão que nem Daniel conseguiu compreender perfeitamente, e como mostrava um chifre pequeno que viria antes de Jesus, mas que ele tipificava, é uma figura, uma sombra, cuja realidade também está apontando para o tempo do fim. Posteriormente, a gente veio falando então sobre outros capítulos, como o capítulo 9, as 70 semanas de Daniel, e você precisa lembrar que as 70 semanas de Daniel é uma continuação, não pode ser desconectado, é uma continuação das 2.300 tardes e manhãs, porque Daniel não entendeu a revelação das 2.300 tardes e manhãs, mesmo Gabriel explicando. Então Daniel começa a orar, e nesse contexto de oração, Deus envia Gabriel novamente para trazer uma outra revelação que traria acréscimo às 2.300 tardes e manhãs. Então a gente tem a visão das 70 semanas de Daniel, são 2 visões conectadas. Nesse contexto, depois eu falei sobre Daniel 10, 11 e 12, uma aula para cada capítulo, visto que cada capítulo é importante, porém o detalhe é que eles fazem parte de uma mesma visão. Quando a gente falou sobre Daniel capítulo 10, nós estávamos falando ali sobre o grande conflito, e eu falei ali sobre o Filho do Homem, falei sobre Miguel,
Mas alguns detalhes que são importantes é que no capítulo 11 a gente falou dos reis do norte e os reis do sul, como isso estava conectado ao Império Seleucida, mas como isso é uma sombra do que vai acontecer no cenário geopolítico do tempo do fim de novo. E por fim, hoje a gente vai falar então sobre esse período de tempo que vocês vão ver aqui no cantinho do mapa. Veja que vai afunilando, ó. Desde a Babilônia você tinha muitas revelações em cada uma das visões. Mas se você traçasse uma linha reta, você vê que isso vai afunilando até chegar no capítulo 12, onde Daniel vai tratar apenas desse período que ele vai chamar de a grande aflição. Ou, como a gente vai ver sendo citado por Jesus, a grande tribulação. E é isso que a gente vai falar na aula de hoje. O capítulo 12, onde a gente vai abordar sobre a grande aflição e sobre o período da grande tribulação e eventos que acompanham esse momento da história, como, por exemplo, a ressurreição dos mortos, os galardões, o período que é descrito como tempos e metade de um tempo, ou 1335 dias. A gente vai falar de várias coisas na aula de hoje, tem muita coisa mesmo. Só para dar um detalhe para vocês, hoje a gente vai falar de várias coisas. Dentre elas, nós vamos falar aqui sobre o anjo Miguel. Aqui tem um debate muito grande na história sobre quem é Miguel. Vamos falar sobre esse homem que está com os braços estendidos. Nós vamos falar sobre quem é o povo de Daniel. O que é essa grande aflição? Ela já aconteceu, já ficou no passado, ela está para o futuro. Vamos falar sobre muitas coisas. A aula de hoje ela tem muitos acréscimos. Então, eu peço para você que você fique ligado até o final dessa aula, que eu garanto para vocês que tem muita coisa legal. A aula de hoje, eu quero ler o texto, mas nós vamos ler pausadamente. Eu quero ler porções do texto e eu paro para explicar cada porção. Até o final da aula, a gente vai ler todo o texto. Quando chegar mais para o final, vocês vão ver que a gente já falou muita coisa, então é mais rápido. Mas agora, principalmente nessa primeira porção, no início dessa aula, eu quero ler parte a parte do texto e vamos parar para meditar. Depois, até chegar ao final dessa aula. Mas volto a dizer, a parte mais longa está justamente no início. Então, o texto ele começa dizendo o seguinte para nós. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levantará em favor dos filhos do teu povo. Aqui eu quero fazer uma pausa e eu quero começar a falar um pouco sobre Miguel. Porque quando vocês vão estudar, vocês vão ver que existe um grande debate sobre quem é Miguel. Talvez para vocês é muito fácil chegar aqui e dizer assim, não, Miguel é um anjo, ou um arcanjo, um príncipe dos exércitos do Senhor, o guarda de Israel. Quando a gente para analisar a visão que Daniel está tendo no capítulo 10, capítulo 11 e 12, desse grande conflito, dessa grande batalha espiritual, a gente não pode desconectar. Você vai ver que no capítulo 10, Miguel desce para auxiliar aquele que estava trazendo a mensagem a Daniel. Aquele que tinha olhos como chama de fogo, os pés como um latão reluzente, que resplandecia, né? A sua voz era como muitas águas. Então, basicamente, a gente tem uma figura no capítulo 10 e que está sendo dado continuidade no capítulo 11 e 12 sobre o que Daniel está vendo quando ele recebe a revelação. E aqui eu tentei criar uma imagem que ilustrasse o que Daniel está vendo. Tanto que no capítulo 12, mais adiante, na metade dessa aula, vocês vão ver que acontece isso. Existem dois seres, um de cada lado do rio, e eles perguntam a um ser que está com as duas mãos erguidas para o céu, quando se cumprirão as maravilhas. Que maravilhas? As maravilhas que a gente vai falar hoje nessa aula. Mas esses dois seres, um de cada lado da margem do rio, pergunta para aquele que está no rio. Então a gente vê basicamente três personagens. A Bíblia não descreve o nome desses personagens aqui, mas quando a gente olha para o livro de Daniel, a gente só encontra um como filho do homem, um anjo que é Gabriel
que é quem traz as revelações a Daniel, e um anjo, um arcanjo, que é aquele que peleja as batalhas, que é Miguel. Então, dá a entender, é possível que seja justamente esses 3 personagens que esteja aparecendo, principalmente agora no capítulo 12, que a gente vai falar hoje. Porém, a grande questão sobre a pergunta, quem é Miguel, aqui é justamente uma. Quando os teólogos param para analisar, vocês vão descobrir que muitos teólogos acreditam que Miguel é um dos títulos dado para Jesus. Ou seja, muitas pessoas vão dizer que Jesus é Miguel. E aí, talvez, dependendo da sua linha de interpretação, da forma como você pense, você vai dizer, é heresia. Mas calma, gente, eu quero trazer isso para vocês entenderem, daqui a pouco eu dou o meu parecer também, mas é bom nesse ambiente de estudo vocês meditarem nessas questões. Por que muitas pessoas acreditam que Jesus é Miguel? E aqui eu posso destacar, primeiro, a igreja adventista é uma forte expoente e defensora dessa visão de que Jesus é o anjo Miguel, né, o arcanjo Miguel. Além dos adventistas, se eu não me engano, tem os testemunhas de Jeová. Mas vale fazer jus à visão e dizer que os reformadores, muitos reformadores, também pensavam assim. Hoje nós temos a igreja luterana, Martinho Lutero, né? Nós temos a igreja presbiteriana, a gente tem, por exemplo, Calvino pensava dessa forma. Se eu não me engano, John Wesley, a igreja metodista, muitas igrejas, muitos reformadores também criam dessa forma que Jesus era esse arcanjo Miguel. Por que muitos pensavam que Jesus era Miguel? Por causa dos títulos que são dados a ele. Porque Miguel, ele é aquele que salva o povo, e quem salva na Bíblia é Cristo. Você vê que Miguel é chamado de príncipe. E vocês vão ver que no livro de Daniel, além de Miguel, quem está sendo chamado de príncipe é Jesus. Lembra que em Daniel, capítulo 9, as 70 semanas de Daniel, é dito assim, após as 62 semanas, virá o ungido, o príncipe, e ele será morto. Então vocês veem que Daniel, ele chama Cristo, o Filho do Homem, de príncipe. Mas ele também chama Miguel de príncipe. Então muitas pessoas usando essas visões dizem, tá vendo? É o mesmo personagem. Porque quando a gente olha no Velho Testamento Jesus aparecia como sendo o anjo do Senhor. No Êxodo, a Bíblia diz que o anjo do Senhor acompanhava Moisés. O anjo do Senhor apareceu para Moisés na sarça. E aí Moisés diz, eu ouvi a voz de Deus no meio da sarça. Mas quem estava no meio da sarça era o anjo do Senhor. O anjo Yud-Rei, Vav-Rei. Quando vocês olham para Josué, Deus diz assim, o meu anjo vai junto com Josué. Assim como ele foi com Moisés, ele vai com Josué. Um anjo aparecendo para Josué com espada. Quem que era? O anjo do Senhor. Ou o anjo Senhor, o anjo Deus. A gente vê muitas visões, por exemplo, Manoá, né, o pai de Sansão. Ele vê um anjo aparecer para ele. E esse anjo sobe para o céu no meio daquela oferta que Manoá faz. E ele diz assim, nós vamos morrer porque vimos a Deus. Veja que no Velho Testamento existem muitas aparições do anjo do Senhor como sendo o próprio Deus, o próprio Cristo aparecendo nas suas formas teofânicas, em formas de teofania para o povo. E lembrando que a palavra anjo, ela significa mensageiro, então Cristo vinha como um mensageiro. Então, baseado nestas informações, e em muitos outros textos, muitos mesmo, há quem acredite que Miguel seja o anjo do Senhor, seja esse anjo, seja o próprio Cristo. Particularmente, eu não faço essa mesma associação. Para mim, eu acredito que exista Miguel, um anjo criado, um príncipe dos exércitos do Senhor, que seja um anjo criado, e exista o Cristo, que era chamado de anjo do Senhor, mas que não foi criado, ele sempre existiu. Ele é quem cria, enquanto Miguel foi criado. Ao meu ver, existem os dois personagens,
Mas, assim como Deus usa figuras na Bíblia, como por exemplo, Abraão e Isaac é uma figura de Deus e de Cristo, ou seja, Isaac é uma tipologia que aponta para Cristo. Davi é uma figura nas profecias que aponta para Cristo. É muito possível que Miguel também seja uma figura que em muitos contextos esteja apontando para Cristo. Por isso que você vê muito da essência de Miguel em Cristo, quando a gente estuda esses dois aspectos, tá? Então eu volto a dizer, existem muitos estudiosos que acreditam que Miguel é Cristo. Dentre eles, existem estudiosos sérios. Eu não estou aqui tratando de forma pejorativa e nem criando um espantalho. Existem estudiosos sérios. Ao meu ver, hoje, na minha limitação, eu acredito que sejam dois personagens diferentes. Que o Filho do Homem, o Cristo, é um personagem, ele é criador, enquanto o arcanjo Miguel, ele recebe muitos dos títulos que são dados ao Filho do Homem, porque ele é uma figura que está tipificando, mas ele não é o Cristo, ele é apenas uma figura que tipifica para Cristo, que aponta para Cristo. E talvez um dos motivos, e aqui talvez se alguém discordar não tem problema, em Daniel capítulo 10, a gente falou, né, nas aulas anteriores, que a gente via um como filho do homem, com olhos como chamas de fogo, com os pés como um latão reluzente, a voz como o som de muitas águas, o seu resplendor era como relâmpagos. E esse que vinha trazer a visão para Miguel, não é o mesmo anjo Miguel que aparece trazendo ajuda, quando ele ficou preso nas regiões celestiais por 21 dias. Esse ser com olhos como chama de fogo, que para mim é uma figura do Filho do Homem, que aparece em Apocalipse 1, ele fica preso nas regiões celestiais por 21 dias, daí o jejum de Daniel de 21 dias, e ele diz, nenhuma ajuda eu recebi, a não ser de Miguel, o príncipe. Né? Então você vê que aparece dois personagens em Daniel 10, aquele como Filho do Homem, que traz a revelação a Daniel, e aquele que é Miguel. Então, para mim, são dois personagens diferentes, tá? Volto a dizer, eu sei que muitas pessoas vão dizer que quem ficou preso nas regiões celestiais era Gabriel e não Cristo, por uma questão de legalidade, por dizer como Jesus ia ser impedido por um principado da Pérsia, né? Eu creio que o fato de Cristo ficar ali nas regiões celestiais, impedido por 21 dias, não é porque Cristo seja menos poderoso, ou porque Ele não tenha todo o poder, mas sim por uma questão de legalidade. A gente está falando de batalha espiritual, e para quem estuda essa questão sabe que existem legalidade. Quando Adão pecou, ele entregou os reinos desse mundo e a legalidade dos reinos desse mundo a Satanás. Então, quando Cristo vem, por mais que ele tenha todo o poder, Ele mesmo não quebra os princípios de legalidade deste reino. Ao ponto que vocês vão perceber que o próprio Satanás, quando tenta Jesus, diz, se prostrado me adorares, te darei os reinos desse mundo, porque a mim eles foram entregues. E aí o que ele diz? Né? Que ele não ia adorar, somente a teu Deus adorarás. Por quê? Porque profeticamente os reinos desse mundo vão passar a ser do nosso Senhor e do seu Cristo lá no toque da 7ª trombeta. Até lá é princípios de legalidade. Por isso que muitas vezes a gente tem que orar, venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como ela é feita no céu. Por isso a importância de oração, para que os céus sejam estabelecidos aqui na terra. Entende? É princípio de legalidade, e não porque Cristo seja menos poderoso. Mas a gente vê aqui uma certa questão que é importante a gente falar. Por quê? Porque assim como em Daniel 10 nós víamos um como filho do homem, e nós vimos Miguel como sendo dois seres distintos, e Daniel 10, 11 e 12 é uma visão só, é muito possível que aqui vocês vão ver a mesma figura, aquele que está com as mãos erguidas para o céu como sendo uma figura do Filho do Homem, e Miguel aparecendo também como sendo dois seres distintos, tá? Mas, até aqui, é mais uma questão de curiosidade. Volto a dizer, só para que vocês conheçam esses debates, vocês saibam que ele é muito mais profundo até do que eu estou apresentando aqui para vocês, e eu não consigo me deter mais aqui porque eu quero dar continuidade nesse capítulo, mas eu quis apresentar para vocês saberem que existe essa questão sendo apresentada, né, de Miguel ser Cristo, ou Miguel e Cristo serem personagens diferentes e um tipificar o outro.
eu quero dar continuidade, porque agora sim nós vamos tratar de outra questão polêmica. Vocês vão ver que esse capítulo ele tem várias nuances que são polêmicas entre os estudiosos. Aqui eu quero trazer mais outra questão que também é alvo de muitos debates dentro do estudo do livro do profeta Daniel e dentro da escatologia, até mesmo dentro da visão soteriológica das igrejas, porque lembrem que escatologia e soteriologia andam juntas. Então, prestem atenção na leitura agora dessa próxima porção e vocês vão entender o porquê que isso gera tanto debate. O texto diz: e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta em favor dos filhos do teu povo. E haverá então um tempo de grande angústia, como nunca houve, nunca mais haverá, desde que houve nação até aquele tempo. E naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Olha que questão complexa que a gente entrou agora. Essa porção, ela é alvo de muitos debates entre os estudiosos. E a pergunta é, e eu vou fazer isso para vocês, eu quero que vocês meditem. Quem é o povo de Daniel? Existem várias linhas de interpretação, como a gente já abordou quando eu falei aqui sobre a aula do arrebatamento. Mas eu vou dar destaque aqui em duas para vocês entenderem. De um lado, nós temos uma interpretação, uma teoria, um ensino dispensacionalista, que vai dizer assim, que o povo de Daniel aqui é o povo de Israel, segundo a carne. Então eles vão dizer assim, sempre que a Bíblia diz, tanto aqui em Daniel 12, como lá em Daniel 9, sobre o teu povo, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e a tua santa cidade, eles vão dizer, tá vendo? O povo de Daniel é o povo da onde Daniel nasceu, né? O povo de Israel, ou o povo judeu, enfim, as 12 tribos segundo a carne. Porém, existe uma outra questão aqui que não é tão simples. O povo de Daniel também podia simbolizar o povo espiritual, do qual Daniel fazia parte. E aqui eu quero explorar mais esse assunto agora, nos próximos slides, só para vocês entenderem que esse assunto não é tão simples como parece. E no final, eu vou dar a minha abordagem do que para mim faz mais sentido alinhado não só dentro do livro de Daniel, mas dentro do livro de Daniel e conectado com o restante da Bíblia. A pergunta é, quem é o povo de Daniel? Quando a gente lê Jeremias, o profeta Jeremias, e aqui eu vou usar alguns textos de Jeremias, quem sabe Ezequiel, as cartas de Paulo, para vocês entenderem qual que era a visão que os escritores bíblicos tinham, tá? O profeta Jeremias, ele anuncia a nova aliança. Ele anuncia a nova aliança. Aí eu pergunto, quem que faz parte da nova aliança, irmãos? Lembra da ceia que a gente celebra todos os meses? Este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Pergunta que eu faço, a nova aliança, ela foi feita apenas com Israel? O Israel segundo a carne? A nova aliança foi feita apenas com os judeus? Vamos lá, irmãos, eu quero que vocês pensem comigo. Ou a nova aliança, ela inclui tanto judeus como gentios, que juntos fazem parte da igreja. Quando a gente lê Jeremias, Jeremias vai dizer assim, que eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova. Não é uma aliança renovada, é uma nova aliança, com a casa de Israel e com a casa de Judá. Perceberam que a nova aliança nos profetas foi anunciada para a casa de Israel e para a casa de Judá? Mas quando a gente vem para o Novo Testamento, a nova aliança ela se concretiza na igreja. Aqui existe um grande mistério que muitas pessoas não compreendem, que é um mistério que muitas vezes a gente estuda chamando de as duas casas de Israel. Mas esse é um assunto para outro dia. Se alguém quiser entender melhor esse mistério, tem um link aqui, é só clicar nesse link que vocês vão poder entender melhor. Basicamente, esse mistério do qual Paulo está falando, está aqui, Jeremias vai falar de uma oliveira que foi dividida entre o reino do norte e o reino do sul, a casa de Israel e a casa de Judá.
Nós temos 2 ramos que são os judeus, os que ficaram perto. Mas nós temos os outros 10 ramos, que são as 10 tribos, que foram semeadas e lançadas para longe. E se tornaram gentios, que se perderam na história, que foram semeadas entre as nações. Quando a gente olha para esse mistério, como eu disse, tem o link, vocês podem clicar ali. Vocês vão entender que Deus estava anunciando que Ele traria de volta esses ramos. Por isso que Paulo vai falar em Romanos, dizendo assim, chamando os judeus como ramos naturais de uma oliveira e os gentios de oliveira brava, mas que estão sendo enxertados novamente na oliveira. Existe um mistério onde fala dos de perto, que são os judeus, que nunca se afastaram de Deus, que sempre permaneceram perto por causa da lei, dos profetas, da Torá, os judeus, mas existem os de longe, onde os próprios profetas anunciavam dizendo que em ti, ou nele, em Cristo, os gentios esperariam, né, os de longe. E talvez, eu sei que é difícil de conectar isso, mas o próprio Daniel, quando fala das 70 semanas, ele está orando pelos de perto e também pelos de longe. Profeticamente, ele estava falando disso aqui, judeus e gentios, que juntos, na mesma oliveira, fazem parte da igreja. Esse é o mistério que Paulo vai falar em Gálatas, vai falar em Efésios, vai falar em Romanos, em todas as cartas, mas que as pessoas não compreendem, parece que isso está cegado ao entendimento das pessoas. Se vocês tiverem isso na mente de vocês, a primeira pergunta, para quem foi prometida a nova aliança? Não como a aliança que ele fez lá no Sinai quando tirou o povo do Egito, mas uma nova, não é renovada, como aquela que ele tinha feito no Egito e o povo quebrou. Deus está dizendo, eu não vou renovar, eu vou fazer uma nova. Para quem que foi prometida a nova aliança? Casa de Israel, casa de Judá. Como que a igreja é inserida nessas duas casas se a nova aliança foi prometida só para eles? Esse é o mistério que Paulo vai abordar no Novo Testamento. Então, olha só que interessante, eu vou ler aqui alguns textos, e isso está completamente ligado com o que a gente está estudando em Daniel. Porque a compreensão errada de quem é o povo de Daniel, vai te levar a uma compreensão errada sobre a interpretação do livro de Daniel também. Então, olha só que interessante. Quem é o povo de Daniel? Quando a gente lê Romanos 9, a gente vê algo sendo dito por Paulo que a gente fala na igreja hoje. Quem que é a igreja do Senhor? Todo mundo que está sentado dentro de um pavilhão é a igreja? Ou dentro de uma igreja física, né? Dentro de muitos membros existe uma igreja espiritual, que são aqueles salvos, são aqueles que realmente são trigos, no meio de toda uma plantação. Quem que é a verdadeira igreja? Existe a igreja física, mas existe a igreja espiritual, que são aqueles que realmente estão em Deus. Quando a gente fala do Israel de Deus, é a mesma coisa. Deus tem um Israel formado de muitas pessoas, um Israel físico, mas existe o Israel espiritual, que são aqueles que seguem os mandamentos, aqueles que obedecem à lei de Deus. Então, dentro desse contexto, olha o que Paulo diz, o próprio Paulo reconhecia isso, ele diz assim, não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são de fato de Israel. Nem por serem descendentes de Abraão, passaram todos a serem filhos de Abraão. Pelo contrário, por meio de Isaac será chamada a tua descendência. Não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são considerados descendentes de Abraão. Olha o que Paulo está dizendo. Ele está dizendo assim, para o seu próprio povo, lembrando que Paulo vem do Israel, ele era benjamita. Os próprios discípulos vêm de Israel, eram judeus, né, faziam parte das 12 tribos, e o próprio Jesus vem da tribo de Judá. Mas ainda assim, Jesus escreve lá em João, né, Jesus fala e João relata, dizendo assim, que o povo não era filho de Abraão, porque queriam matar ele e não faziam as mesmas obras de Abraão, eles eram filhos de Satanás. Quando a gente vê Paulo diz, nem todos de Israel são de fato o Israel de Deus. Por quê? Ele diz, nem todos que nasceram segundo a descendência de Abraão são filhos de Abraão. Porque ele diz, os que são filhos de Abraão são aqueles segundo a promessa, não segundo a carne.
Por que isso é importante, irmãos? Porque vocês vão entender que Paulo está dizendo assim, ó, que aqueles que estão em Cristo são descendentes de Abraão e herdeiros das promessas. A pergunta que eu faço para vocês: quem está em Cristo hoje? Judeus segundo a carne? Não, a maioria deles nem crê em Jesus. Muitos deles até blasfemam, dizendo que Jesus é o filho da prostituta. E aqui eu não estou jogando todo mundo junto, por quê? Porque entre muitos judeus que blasfemam o nome de Yeshua, o Cristo, ao ponto deles nem falarem Yeshua completo, eles falam Yeshu, porque Yeshua significa salvação, eles teriam que reconhecer que Jesus é a salvação. Mesmo em meio a muitos judeus que não creem em Jesus, existem os remanescentes, aqueles que creem em Cristo, aqueles que estão se convertendo em Cristo, a Yeshua, o Hamashia, o Messias. Então, aqui eu não estou falando de todo judeu. Por quê? Até porque eu sempre ensino que a igreja, ela é formada de judeus e gentios. Judeus que se convertem a Yeshua, a Jesus, o Cristo, e a gentios que também se converteram a Jesus, Yeshua, ou Cristo, o Messias. Entenderam? Então, o que eu quero dizer com isso? Paulo está dizendo assim, ó, que nem todos de Israel são israelitas. Nem todos que nasceram da descendência de Abraão são filhos de Abraão. Nem todos aqueles do Velho Testamento eram filhos de Deus. Mas sim, aqueles que acompanhavam as promessas de Deus. Tanto no Velho Testamento como no Novo. Tanto que Paulo compreendeu tão bem essa questão que ele não vai escrever só em Romanos. Ele vai escrever em Gálatas, dizendo assim, ó, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não diz as descendências, como falando de muitas, mas a uma só, a tua descendência que é Cristo. O judeu que se converte a Cristo, ele faz parte dessa descendência segundo a promessa. O judeu que não se converte a Cristo, que continua incrédulo, Paulo vai dizer que ele é cortado como um ramo que é tirado para fora. Não faz parte das promessas. Então, volto a dizer, quem que é o povo de Daniel? Lá no Velho Testamento e na Nova Aliança, no Novo Testamento também. É esses que estão em Cristo. Tanto que Paulo continua aqui falando muitas coisas, Depois vocês podem ler, ele diz assim, ó, se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão, herdeiros da promessa, conforme a promessa. Quem que é o povo de Daniel? Senão aqueles que de fato são descendentes de Abraão, não segundo a carne, mas segundo a promessa, assim como também Daniel fazia parte. Então, só para a gente encerrar essa porção, vocês vão ver exatamente isso. Paulo, ele escreve não só, isso está lá não só em Jeremias, que profetizou uma nova aliança com a casa de Israel e a casa de Judá. Nós temos Paulo escrevendo aos Romanos, escrevendo aos Gálatas, mas Paulo vai escrever em Efésios. Olha o que Paulo diz em Efésios. Escrevendo a nós que somos gentios, que fazemos parte das nações, que estávamos longe de Cristo, mas que fomos aproximados. Olha o que Paulo escreve, ele diz assim, ó, portanto, lembrai-vos de que vós quem? Paulo está escrevendo para os gentios. Ele diz, vós, noutro tempo, éreis gentios. Ele está dizendo, vocês eram, vocês não são mais. Ele diz, vocês eram gentios segundo a carne, chamados incircuncisos pela carne, que chamava incircuncisão, feito pela mão de homens. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Olha que chave aqui. Ele está dizendo assim, ó, que antes de nos convertermos, nós estávamos separados da comunidade de Israel. Mas após a conversão, o que ele vai dizer? Nós fazemos parte da comunidade de Israel. Olha aqui um checkmate. Quem que é o povo de Daniel? É o Israel. Mas a pergunta é, que Israel? Aquele segundo a carne? Ou esse que Paulo está tratando, que Jesus ensinou, aqueles que são herdeiros de Abraão segundo a promessa? Aqueles que agora, crendo em Cristo, são inseridos na comunidade de Israel, o Israel de Deus, o segundo a promessa. Então ele diz assim, ó, sem Cristo estavam separados da comunidade de Israel, estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavam longe, pelo sangue de Cristo, chegastes perto. Daniel não fez essa oração lá em Daniel capítulo 9? Senhor, eu oro pelos de longe e os de perto.
Paulo, ele diz aqui que os de longe eram gentios, aqueles que foram semeados entre as nações. Os de perto, o povo judeu, que pela lei, pelos profetas, pela Torá, sempre permaneceu perto de Deus. Então, é esse mistério que está sendo dito. Só que Paulo vai dizer assim, que de ambos quem? Judeus e gentios, ele estava fazendo um só homem. Tanto os de longe como os de perto. E de ambos, ele estava dizendo assim, ambos foram aproximados e receberam o mesmo Espírito de Deus. E agora, já não sois mais estrangeiros, falando de nós, não somos mais estrangeiros, mas somos concidadãos dos santos. Olha aqui a cidade de Daniel. A cidade de Daniel não se referia apenas a Jerusalém de baixo, que é uma figura, mas está falando de um povo e uma cidade santa. No Apocalipse, que é a revelação daquilo que foi apresentado em figuras pelos profetas. Quem que é a cidade santa? Não é a Nova Jerusalém que desce do alto, adornada como uma noiva, a cidade santa? Então, eu sei que aqui eu estou abordando muitas coisas, porque é conexão bíblica, a gente está conectando a Bíblia com muitas coisas. Mas uma das questões importantes para você compreender é quem é o povo de Daniel. Se você não souber responder essa questão, você vai ver que vai haver muito debate, porque muitos vão dizer, a igreja não está mais aqui, por quê? Porque Deus vai tratar só com o povo de Daniel na grande tribulação. É só eles que vão ser provados, que vão ser martirizados, que vão ser perseguidos, porque Deus vai punir eles. Estava conversando com uma irmã lá de Israel, quando eu fiz a última viagem, que geralmente eles que são judeus lá em Israel e que se convertem a Cristo, eles consideram essa visão, dizendo que a igreja é arrebatada e que eles vão ficar sendo perseguidos, como uma visão antissemita. Como se só eles tivessem que ser perseguidos e ser martirizados. Né? Quando na verdade não é isso. Em Efésios, eu não vou ler o texto para não tornar o estudo longo, mas vocês vão ver que Paulo, ele anuncia o grande mistério, o mistério de Cristo. Que mistério era esse? A união de judeus e gentios, formando de fato o Israel de Deus. Tá? Então, quando a gente fala o povo de Daniel, os de perto e os de longe, vocês vão ver que à luz do Novo Testamento, e aqui eu vou deixar várias passagens para vocês meditarem e uma playlist para vocês assistirem, para quem quer entender melhor esse mistério, que fala dos de perto e os de longe, judeus e gentios, duas casas de Israel. Né? Quem quiser entender melhor, clica aqui nessa playlist que tem várias aulas introdutórias para você entender melhor isso. Mas a questão é, quem é o povo de Daniel? Eu vou falar para vocês, existe esse grande debate. Muitos dizem que o povo de Daniel é apenas o Israel segundo a carne. E por isso que a igreja não vai estar na grande tribulação. Porque Deus vai arrebatar sua noiva e quem vai ficar aqui sofrendo, passando pelas tribulações, pela perseguição, morrendo e tendo que provar sua fidelidade a Deus, é o Israel segundo a carne. Esse mesmo Israel que hoje nem sequer crê no Messias e muitos chamam de o filho da prostituta. Faz sentido? Vou dar aqui a minha opinião. Não faz sentido. Por quê? Se eles não creem hoje, depois que, segundo a interpretação, a igreja for tirada, quem vai pregar para eles? Ah, mas o Espírito Santo vai ficar. Mas a mesma interpretação que diz que a igreja vai ser tirada, diz que o Espírito Santo também ia ser tirado. Quem que vai convencer eles do pecado? Quem que vai fazer com que eles deem a vida por Jesus na grande tribulação? Vocês percebem que esses contextos estão apontando para a igreja do Senhor, formada tanto por judeus como por gentios? Então assim, eu vou dar aqui a minha interpretação, volto a dizer, incentivo vocês a estudarem mais. O povo de Daniel, do qual a Bíblia estava se referindo nas profecias, não se limita apenas ao povo físico, segundo a carne, mas ao Israel de Deus, que ele sempre teve em todas as gerações, tanto no Velho como no Novo Testamento. Aqueles que fazem parte do Israel espiritual por andarem segundo a lei de Deus, tanto da velha, da primeira aliança, como da nova aliança. Esse é o Israel de Deus, esse é o povo de Deus, formado tanto por judeus como por gentios. Esses são o povo de Deus, ou o povo de Daniel. Tendo dito isso, é importante vocês entenderem essas questões, porque isso vai estar ligado com a profecia das 2.300 tardes e manhãs, com as 70 semanas de Daniel. Tá? Eu não vou explicar hoje, mas isso tem muita interpretação. Tá? Só para vocês entenderem,
as 2.300 tardes e manhãs começam com a reconstrução de um templo físico, mas vai terminar com um templo espiritual. E a mudança de chave está justamente aqui quando Cristo se manifesta. Porque até a vinda de Cristo eram as figuras que estavam vigentes na primeira aliança. Mas quando Cristo vem e estabelece uma nova aliança, agora nós não temos mais a sombra, não estamos mais vivendo na lei, mas nós estamos vivendo a realidade. E a realidade fala das coisas espirituais. Por isso que o povo de Deus, o Israel de Deus, agora, segundo Paulo, é o Israel espiritual, segundo a promessa, em Cristo. Por isso que a nova aliança é para o Israel de Deus, o Israel espiritual. Por isso que a cidade santa agora está falando da cidade que também é uma cidade do alto, né, tipificada em Sara, como Paulo vai dizer, né, que Sara representa Jerusalém do alto e nós filhos da Jerusalém de cima. Começa como terreno, mas vai terminar espiritual. Tanto que vocês vão ver o que acontece no final das 2.300 tardes e manhãs que a gente já estudou. Diz assim, que o santuário será purificado. Aqui tem um mistério muito grande, porque essa visão está ligada com as 70 semanas de Daniel, que diz que será ungido o Santíssimo. A pergunta que eu faço para vocês, quando que o santuário foi profanado? É uma pergunta, se ele vai ser santificado, a pergunta é, quando que o santuário foi profanado? Muitas pessoas vão dizer, olha, quem profanou o santuário foi aqui, Nabucodonosor, em 3 investidas contra Israel, ele destruiu e levou os utensílios para a Babilônia. Aqui foi profanado, durante 3 anos e meio. Mas muitos vão dizer, não, foi aqui, com Antíoco Epífanes, que durante 3 anos e meio ele sacrificou porcos no altar de Deus, exigiu adoração a Zeus e muito mais. Aqui é que ele foi profanado. Aí muitos vão dizer, não, foi no ano 70, quando durante 3 anos e meio, olha que sequência, 3 anos e meio, 3 anos e meio, 3 anos e meio. Durante 3 anos e meio, Tito, com os seus exércitos, profanaram, cercaram Jerusalém. E o santuário foi destruído, ele foi profanado. Outros vão dizer, não, é aqui no final. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que durante 3 anos e meio, ou 42 meses, a besta vai perseguir os santos, e existe um santuário sendo entregue nas mãos do anticristo também. Aí eu pergunto para vocês, quando que o santuário foi profanado, irmãos? E a gente olha, às vezes, e limita a nossa visão apenas para um templo que existia lá em Israel. Quando, na verdade, o santuário profanado começa muito antes de Adão e Eva. Lembra que Satanás estava lá no céu? O céu é uma figura do santuário de Deus. O céu é o santuário de Deus. E o diabo, ele não vai... além de se afastar de Deus, né, de profanar, ele vai agora perverter 1/3 dos anjos do céu. O que ele estava fazendo? Profanando o verdadeiro santuário que era lá no céu, antes de Adão e Eva. O Satanás, o diabo, é expulso do céu. O que ele vai fazer? Ele agora vai, por meio de Eva, fazer com que o homem, Adão, caísse em pecado. Agora nós temos Adão, que é templo de Deus, templo do Espírito Santo, sendo profanado também. Vocês vão ver que a primeira profanação não aconteceu nos dias de Nabucodonosor, não aconteceu nos dias de Antíoco Epífanes, nem no ano 70, e nem vai ser aqui no tempo do fim. A verdade é que a primeira vez que o santuário foi profanado, estava falando do santuário lá na eternidade passada, antes de Adão e Eva. Quando a Bíblia diz que no final das 2.300 tardes e manhãs, ou das 70 semanas, o santuário será reconsagrado, o Santíssimo será ungido, a gente não pode limitar a nossa visão apenas a uma visão de um templo físico que era sombra, que era localizado numa Jerusalém de baixo. Isso tem profecias que implicam um todo que está apontando para o tempo do fim, até mesmo para o milênio, até mesmo para a nova Jerusalém. Né? Ao ponto de que, só para vocês entenderem o que eu estou falando, vocês lembram que o tabernáculo de Moisés e o templo de Salomão também era assim? Era dividido em 3 partes. O átrio exterior, a primeira parte, o lugar santo e o lugar santíssimo. E o lugar santíssimo ainda era quadrado, era quadrangular. Isso aponta para a Nova Jerusalém, que é quadrada, é quadrangular. Vocês vão ver que o átrio exterior é uma figura que aponta para a terra, o lugar que nós habitamos.
O lugar santo aponta para a região do segundo céu. Mas Paulo diz, eu conheço um homem que se no corpo ou fora do corpo não sei, foi arrebatado até o terceiro céu. É como se o Santíssimo fosse esse local. Assim como o Santíssimo era quadrado, o Santíssimo, onde Deus está, a Nova Jerusalém é quadrangular. Só que o que é interessante? O autor de Hebreus, e olha quantos acréscimos, muitas vezes a gente lê essas passagens e a gente nem conecta essas coisas. O autor de Hebreus, ele vai dizer assim, ó, de sorte, era bem necessário que as figuras, o que são as figuras? Isso aqui, ó, o tabernáculo de Moisés, o templo de Salomão, eram figuras. As figuras das coisas que estão no céu, olha aqui, ó, isso aqui é a realidade. O Santíssimo está aqui, ó. Isso é a realidade que estava tipificado no tabernáculo. Ele diz assim, ó, que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes, porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figuras do verdadeiro, porém no mesmo céu, para que agora comparecer por nós perante a face de Deus. Sabe o que o autor de Hebreus está dizendo? Que um sacerdote, está aqui, ó, ele oferecia sacrifícios num templo que era figura. Todo ano ele entrava aqui no Santo dos Santos para santificar o átrio exterior, o lugar santo e o Santíssimo com o sangue de animais, de ovelha, de carneiro, de bode, o sangue de touros, de novilha. Mas ele diz assim que Cristo, ele não entrou num santuário que era figura, mas ele subiu na realidade. Quando Cristo ressuscita, ele ascende ao céu até a destra do Pai, até aqui em cima. E aqui ele vai santificar todo o santuário de Deus, que envolve a terra, o segundo céu e o terceiro céu, ele vai santificar com o sangue dele. Então, o autor de Hebreus está dizendo, era necessário que o próprio céus, que representa um tabernáculo de Deus, que é uma sombra, fosse santificado agora pelo sangue de Cristo. A pergunta que eu faço para vocês, as 2.300 tardes e manhãs ou as 70 semanas de Daniel não estão ligadas a isso? Até quando durará o sacrifício contínuo? Até quando que o santuário vai ser entregue nas mãos dele para que depois seja santificado? Né? Ou até quando durará a visão para que seja ungido o Santíssimo? Está ligado a essas visões, irmãos. Não se limita apenas a um santuário terreno. Por que eu falo isso? Porque quando a gente lê as 70 semanas de Daniel, fala que o povo de Daniel e a sua santa cidade, ou quando a gente lê Daniel 12, que a gente está estudando hoje, quem é o povo de Daniel, as pessoas tendem a limitar isso, dizendo que o povo de Daniel, a sua santa cidade, se limita apenas ao povo de Israel, segundo a carne, ou a Jerusalém, de baixo. Quando, na verdade, a Bíblia ela vai trazer uma ampliação na nova aliança, mostrando que o povo de Deus, o Israel de Deus, consequentemente, o povo de Daniel, são todos aqueles que estão em Cristo. Por isso que é dito lá em Pedro, vós sois a nação santa. Que nação é essa? O Israel de Deus. Vocês são sacerdócio real, a nação santa. O povo de Deus, o povo propriedade exclusiva do Senhor. Vocês quem? A igreja, formada por judeus que se convertem e gentios. Tá? Então, volto a dizer, tá? Eu quis estabelecer esse ponto, isso é importante, porque agora vocês vão entender os próximos pontos que vão dar a conclusão do nosso estudo. Tá? Se você entendeu isso, isso é importante para a visão também. Agora, olha o que é dito aqui. Ó. Miguel se levantará em favor dos filhos do teu povo e haverá um tempo de angústia, o qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Que grande angústia é essa que nunca houve e nunca mais haverá? Olha só que interessante. Eu vou fazer algumas perguntas bem rápidas. Quem vai causar essa grande aflição? Daniel 7 vai dizer que quem causa essa grande aflição é o chifre pequeno, que durante um tempo, tempos e metade de um tempo vai perseguir o povo santo. Quem está causando a grande aflição? O chifre pequeno. Daniel 8 diz que é um chifre pequeno que durante 3 anos e meio vai fazer cessar o sacrifício. Isso a gente vê na história. Vai tirar o sacrifício contínuo. Daniel 9, você vê
as 70 semanas, você vê a última semana, 7 anos, você vê que na metade da semana, o governante que virá, o príncipe que virá, fará cessar o sacrifício e a oferta e vai perseguir os santos. Daniel 11 tem um homem vil, que a gente já estudou, né, chamado de o Rei do Norte. O homem vil, ele vai perseguir o povo da aliança. A gente, quando estuda a história, vê que é por 3 anos e meio também. Pergunta que eu faço: quem vai causar a grande aflição? Ou, como a gente vai entender que é a grande tribulação, a palavra aflição e tribulação são sinônimos. Quem vai causar a grande aflição? O livro de Daniel já diz, é o chifre pequeno de Daniel 7, de Daniel 8, é o príncipe que virá, ou governante que virá de Daniel 9, o homem vil, o Rei do Norte. Esse é que vai causar a grande aflição. No Apocalipse, nós temos Apocalipse 13, que fala que a besta vai perseguir os santos, vai falar blasfêmias durante 42 meses, 3 anos e meio. Percebam, quem causa a grande tribulação é esse personagem que a gente chama de o anticristo, mas que tem vários títulos no decorrer das Escrituras. Só que o que é interessante, irmãos, e olha como aqui vai trazer revelação. Daniel 12, o texto que a gente leu, fala de uma grande aflição como nunca houve e nunca mais haverá. Quem que fala dessa grande aflição? Jesus. Jesus, em Mateus 24, ele vai falar dessa grande tribulação. Olha que interessante isso, irmãos. Eu vou ler esse texto, porque esse texto ele é revelador. Para mim foi o texto mais libertador que apareceu nas Escrituras, desde que o Espírito Santo me disse para largar livros e começar a estudar a Bíblia. Olha o que é dito aqui, ó. Quando, pois, virdes a abominação desoladora da qual falou o profeta Daniel. Que abominação é essa? Estas daqui, ó. Aqui você vê uma abominação desoladora, aqui você vê a abominação desoladora e aqui também. Quando é cessado o sacrifício e é estabelecido a abominação desoladora. Então, ele diz assim, ó, quando vocês virem a abominação desoladora da qual falou o profeta Daniel, quem lê entenda. Jesus está citando o profeta Daniel. E olha o que Jesus vai dizer. Porque nesse tempo haverá uma grande tribulação. Como? Desde o princípio do mundo até agora, não houve, né, e nem haverá jamais. Sabe, gente, tem gente que diz assim, a grande tribulação aconteceu antes de Jesus, lá nos dias de Antíoco Epífanes. Jesus pega aquelas profecias e joga para frente. Ele diz, olha, o que eu estou falando, ou o que Daniel profetizou, vai acontecer para frente, e é algo que ninguém nunca viu. É algo como nunca houve e nunca mais haverá. Jesus citou Daniel 12 e ele ainda joga para frente. Agora olha que interessante, Jesus diz assim, ó, e aqui está uma chave de interpretação para perguntar, quando que acontecerá a vinda do Filho do Homem sobre as nuvens? Quando que os mortos ressuscitarão? Daniel aqui diz para nós, né? Eu vou mostrar, ó, Daniel diz, haverá uma grande angústia como nunca houve e nunca mais haverá. Ele diz assim, ó, então, aqueles que dormem no pó da terra ressuscitarão. Esse então, depois dessa grande angústia, haverá ressurreição. A pergunta que eu faço para vocês, e eu queria que vocês meditassem, quando que haverá essa grande angústia? E em relação a essa angústia, quando que acontece a vinda do Filho do Homem, a vinda de Cristo, e quando que acontece a ressurreição? A gente sabe que o arrebatamento está ligado para acontecer depois da ressurreição. Quando que acontece a ressurreição? Daniel está dizendo aqui, ó, que é depois da grande aflição. E Jesus vai dizer a mesma coisa, depois da grande tribulação. Jesus diz assim, ó, logo após a tribulação daqueles dias, haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, os poderes do céu serão abalados, tudo aquilo que a gente sabe. Então ele diz, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e eles verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Olha aqui, ó, a mesma visão lá de Daniel, o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Ele virá com poder e grande glória. Se vocês lerem os evangelhos, vocês veem que ele está vindo com os anjos e na glória do seu Pai, assim como Daniel 7. Então ele diz assim, ó, ele enviará os seus anjos com som de trombeta para reunir os seus escolhidos. O que é esse reunir os seus escolhidos? Não é a ressurreição dos mortos que foi dito aqui em Daniel 12? A mesma coisa que Daniel diz, haverá uma grande aflição e depois os mortos ressuscitam. Jesus está dizendo aqui, haverá uma grande tribulação, depois dela eu venho
e eu vou reunir os eleitos. Os eleitos aqui é o povo que participa da ressurreição. E lembra que aqui a ressurreição não é só para o povo de Daniel, mas é para todos aqueles que creem em Cristo. Então assim, haverá uma ressurreição. Então basicamente a gente vê uma grande tribulação e depois da grande tribulação a ressurreição dos mortos. É como se a gente visse isso, a grande tribulação, que eu já vou explicar para vocês o porquê desses 3 anos e meio, embora eu sei que a maioria já sabe, quem vem acompanhando desde o início. Depois desses 3 anos e meio, a Bíblia diz: vocês verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens e os mortos ressuscitarão. Vale ressaltar aqui, não existe nenhuma passagem bíblica que fale de maneira direta e clara que existem ressurreição fracionadas em partes, ou que existe uma ressurreição antes da grande tribulação. Não existe nenhum texto que declare isso. Pelo contrário, todos os textos das Escrituras, eles vão mostrar a vinda do Filho do Homem de maneira visível. Eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá. A Bíblia diz assim que o Senhor vem sobre as nuvens e até aqueles que o transpassaram o verão. É sempre no final da grande tribulação, é imediatamente após a tribulação. E é só ali que a Bíblia vai mostrar que haverá uma ressurreição. Eu quis demonstrar isso só para vocês entenderem. Agora eu vou fazer uma pergunta. Você entendendo que haverá uma grande tribulação, quem vai estabelecer essa tribulação é o chifre pequeno, é o homem vil, é o homem do pecado, filho da perdição, é o anticristo. A pergunta que eu faço para vocês: quanto tempo durará a grande tribulação? Muita gente diz assim, são 7 anos, por causa da última semana de Daniel. Na verdade, a grande tribulação não são 7 anos. A grande tribulação é apenas 3 anos e meio. Aonde que a gente vê isso? No texto de Daniel que a gente vai ler daqui a pouco, mas eu vou falar agora. O texto de Daniel diz que esse tempo é de um tempo, tempos e metade de um tempo, é 3 anos e meio. Tempo, tempos e metade de um tempo é 3 anos e meio. Apocalipse 13 vai dizer que o anticristo, a besta, perseguirá durante 42 meses. 42 meses de 360 dias é 3 anos e meio. Então, quanto tempo dura a grande tribulação? 3 anos e meio. As 70 semanas de Daniel é dito assim, que vai sobrar uma semana para o tempo do fim, e que o governante que virá no início da semana, no meio da semana, ele vai fazer cessar o sacrifício e oferta, então ele vai perseguir os santos. Daniel 7 vai dizer assim que a besta, o chifre pequeno vai perseguir os santos do Altíssimo durante tempos e metade de um tempo. É sempre 3 anos e meio. Olha que interessante isso, eu vou mostrar uma revelação para vocês. Daniel 4 é a visão da árvore cortada, aonde é dito que Nabucodonosor, ele ficaria como um animal, pastando no campo por 7 tempos. Olha a expressão aqui, 7 tempos. 7 tempos são 7 anos. Nabucodonosor ficou durante 7 anos, pastando como animal. Num contexto profético, era o ano lunar, que tinha 360 dias. Não é o ano solar como o nosso calendário, que tem 365 com uns quebradinhos. Num contexto profético, 7 tempos de 360 dias é o equivalente a esse número, 2.520 dias. Ou seja, 7 anos são 2.520 dias. Que interessante, quando você divide na metade, você tem 1.260 dias. 1.260 dias é o que a Bíblia fala que as 2 testemunhas vão profetizar durante 1.260 dias. Agora, olha que interessante, esses números, esse padrão vai se repetir em todo o livro de Daniel, de uma forma como vocês nunca viram antes. Por exemplo, eu mesmo, é a primeira vez que eu vou mostrar isso para vocês. Olha que interessante. Quando você lê Daniel 5, um capítulo histórico, onde tem Belsazar e ele vê uma mão escrevendo na parede, Mene, Mene, Tekel e Parsim, que traduzido, interpretado por Daniel, significava: pesado fostes achado em falta, e por isso teu reino será tirado de ti e passado a outro, aos persas. Mas você sabia que Mene, Mene, Tekel e Parsim são medidas de peso, ou medidas de monetárias? Só para vocês entenderem, Mene é 50 ciclos. Então você tem Mene, Mene são 50 mais 50 ciclos. Tekel era 1 ciclo. E Parsim é metade de um Mene. Ou seja, se Mene é 50, Parsim é metade, é 25. Só que lá em Êxodo
30, versículo 13, você vai ver que um ciclo equivale a 20 shekel, ou 20 geras. Shekel é a moeda de Israel hoje, né? Olha que interessante isso, irmãos. Se você multiplicar esses números, 50, 50, 1 ou 25 ciclos, por 20 shekel, ou 20 geras, você vai ter aqui, 50 vezes 20 é 1.000, 50 vezes 20 é 1.000, 1 vezes 20 é 20 e 25 vezes 20 é 500. O número no final é 2.520. É o mesmo que aparece aqui, 7 anos. Veja como Deus deixou codificado, isso aqui é um código, as pessoas não percebem isso, mas Deus deixou codificado, até mesmo nos pequenos detalhes, esse período de 7 tempos, assim como na árvore, assim como aqui na mão escrevendo na parede, Deus estava mostrando isso, e metade desse tempo são 3 anos e meio, 1.260 dias. Mas quando você vai para Daniel 7, você tem ali um tempo, tempos e metade de um tempo, ou seja, são 3 anos e meio, ou 1.260 dias, metade disso aqui é 1.260, você vê aqui. Quando você vai para Daniel 9 ele não fala de uma última semana não são 7 tempos ou 7 anos, metade da semana não é tempo, tempos e metade de um tempo, uma semana equivale a 2.520 dias, ou metade, que é meia semana, a 1.260 dias, 3 anos e meio. Olha como Deus veio deixando esse padrão em todos os capítulos de Daniel, inclusive no livro do Apocalipse, quando aparecem as mesmas expressões, ou algumas novas, como 42 meses. Por isso, quando você chega aqui no capítulo 12 de Daniel, você tem aqui a mesma expressão, um tempo, tempos e metade de um tempo, apontando para 3 anos e meio, ou 1.260 dias, que é metade da semana, ou metade de 7 tempos, que vinha sendo revelado desde o princípio. Por isso, a pergunta que eu fiz para vocês é, quanto tempo dura a grande tribulação? O livro de Daniel vinha mostrando, vai haver um período de 7 tempos, um período de 7 anos, mas a grande tribulação são os últimos 3 anos e meio, quando cessar o sacrifício e for dado início à perseguição, os santos começarem a ser perseguidos pelo chifre pequeno de Daniel ou pela besta de Apocalipse, que é o mesmo personagem. Último tópico importante que eu quero falar na aula de hoje é isso aqui, a ressurreição. Então, olha o que é dito sobre a ressurreição. Haverá uma grande angústia, como nunca houve, nunca mais haverá, mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo. Quem que é o povo que vai ser livre no final da grande tribulação? Daniel 7 diz que são de povos, tribos, línguas e nações. Apocalipse 13 diz que a besta vai perseguir povos, tribos, línguas e nações. Não é só o povo de Israel segundo a carne, mas é todo o Israel espalhado por todo o mundo que vai ser perseguido, Israel de Deus. Então ele diz, livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro da vida. O livro, aqui é o livro, mas a gente entende que está falando do livro da vida, que está lá em Daniel 7 ou Apocalipse 20. Ele diz, então muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno. E os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento. E os que há muito ensinam a justiça, como as estrelas, resplandecerão para sempre e eternamente. O texto está dizendo para nós que depois dessa grande tribulação, que a gente já viu que dura 3 anos e meio, ou que é a segunda metade da última semana de Daniel, quando chegar ao final, todos aqueles que estavam sendo perseguidos pelo chifre pequeno lá em Daniel 7, eles vão ressuscitar em Daniel 12. E a Bíblia diz que vai ser estabelecido um tribunal, um trono, que vai tirar o poder do chifre pequeno e dar aos santos. Por que está sendo dado aos santos? Porque eles estão ressuscitando para receber o reino. Aí, olha que interessante como isso está ligado com o livro do Apocalipse. Daniel não diz que a ressurreição é depois daquela grande aflição? Olha o que é dito em Apocalipse 7 e depois Apocalipse 20. Apocalipse 7, João vê uma grande multidão vinda de todos os povos, tribos, línguas e nações, que lavaram as suas vestes e alvejaram no sangue do Cordeiro. Aí um ancião pergunta para João, quem são eles e de onde vieram? Qual que é a resposta? Olha aqui,
estes são aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro e que vêm da grande tribulação. Percebeu que está vindo da grande tribulação homens de todos os povos, tribos, línguas e nações? O que está acontecendo aqui? O mesmo que Daniel estava dizendo aqui, ó. Os mortos estão ressuscitando depois da grande aflição. Se não bastasse isso, nós temos Apocalipse 20. Daniel 7 diz que tronos foram postos, inclusive o trono de Deus, e o Filho do Homem se achegou a esse trono. Apocalipse 20 diz que tronos estão sendo postos, inclusive o trono de Deus, e aí ele diz, eu vi as almas dos que foram decapitados, que não botaram a marca da besta, não adoraram a sua imagem, não se prostraram à besta. Ele diz, estes ressuscitaram e reinarão com Cristo por 1000 anos. Ele diz, bem-aventurado estes, porque esta é a primeira ressurreição. Irmãos, eu vou perguntar para vocês, quando que será colocada a marca da besta ou será estabelecida a imagem da besta? Não é aqui, ó, nesses 3 anos e meio, durante a grande tribulação? A marca da besta é aqui, ó, nesses 3 anos e meio, essa grande tribulação. Ele está dizendo assim, ó, que a primeira ressurreição, vão participar também deles aqueles que passaram pela grande tribulação e não colocaram a marca da besta. Ou seja, não existe ressurreição antes da grande tribulação. A primeira ressurreição é depois da grande tribulação, como Daniel está dizendo aqui no capítulo 12, Apocalipse 7, Apocalipse 20, todos eles estão mostrando um povo vindo da grande tribulação, da grande aflição, que estão ressuscitando para reinar com Cristo no milênio. E por que isso tudo é chave? Porque o arrebatamento, segundo Paulo, ele acontece depois da ressurreição, não antes. Ele diz assim, ó, que primeiro os mortos ressuscitam, depois os vivos são arrebatados. Entendeu? Se a ressurreição é depois da grande tribulação, o arrebatamento, segundo Paulo, segue a mesma ordem. Entende? Então, esse é um princípio que a gente precisa entender nas Escrituras. Tá? Isso aqui a gente já falou nas aulas passadas. Para quem quiser, depois eu boto talvez até um link aqui em cima no cantinho para você clicar e ver essa aula aqui também. Se você continuar lendo Daniel, você vai ver assim que Daniel diz que aqueles que ressuscitam resplandecerão como as estrelas. Né? Quando que acontece isso? Na ressurreição, são galardões. A Bíblia diz assim, ó, quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15, o capítulo da ressurreição, Paulo vai dizer assim, que aqueles que ressuscitam serão como as estrelas. E até entre estrela e estrela haverá diferença no esplendor, ou seja, vai ter uns que vão receber mais galardão, outros menos, porque o galardão está associado às obras. A salvação é de graça, mas o galardão é por aquilo que a gente faz. Você vai entender que isso está acontecendo na ressurreição. Lá no toque da 7ª trombeta é dito, chegou a hora de recompensar os teus servos, os profetas, de dar galardão. Chegou a hora de julgar os mortos. E é interessante porque quando você continua lendo Daniel 12, você vê que é feita uma pergunta. Quando se cumprirão essas maravilhas? Que maravilhas? Ressurreição dos mortos, galardão para quem ressuscitou. Quando se cumprirão essas maravilhas? Ser livre da grande tribulação como nunca houve e nunca mais haverá. Quando se cumprirão essas maravilhas? Aí alguém ergue as mãos para o céu e diz, né, que depois de um tempo, tempos e metade de um tempo, ou seja, depois dos 3 anos e meio se cumprirão essas maravilhas. Vão ser livres da grande aflição, vão ressuscitar e vão resplandecer como as estrelas. Quando se cumprirão essas maravilhas é uma pergunta muito importante, irmãos. Mas aquele que ergue as mãos para o céu e jura também é importante, porque vai aparecer lá em Daniel 10, um anjo forte e poderoso, fazendo a mesma coisa, erguendo as mãos para o céu e jurando, não haverá demora, mas nos dias em que o 7º anjo tocar a sua trombeta, cumprir-se-á o mistério anunciado pelos profetas. Daniel anunciou vários mistérios, e Apocalipse está dizendo, isso vai se cumprir no toque da 7ª trombeta, não antes. Quando o 7º anjo toca a sua trombeta, há a ressurreição dos mortos, há galardão para os servos e profetas, e acontece isso, ó, os reinos do mundo passam a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará com os seus santos e estabelecerá um reino eterno. Para quem não está familiarizado, o nosso estudo se chama Conexão Bíblica. Então eu não estou me detendo a um texto, eu estou conectando com toda a Bíblia.
Quando vocês conectam tudo isso, vocês vão perceber quão linda é a revelação que Deus está dando. Então, quando vocês continuam lendo, é dito assim, pelo anjo, que haverá um tempo, tempos e metade de um tempo, isso é 1260 dias, e ele diz, desde que for cessado o sacrifício contínuo e posta a abominação desoladora, que a gente viu que isso acontece no meio da semana, quem cessa o sacrifício contínuo não é Cristo. No capítulo 8, no capítulo 11, no capítulo 12, é o chifre pequeno, é o homem do pecado. Então, em Daniel 9, também tem que ser ele. Não pode ser Jesus. Quem cessa o sacrifício contínuo é o mesmo que vai colocar a abominação desoladora. É o chifre pequeno. É o anticristo. A Bíblia diz, desde que for cessado o sacrifício contínuo, haverá 1290 e 1335 dias. Bem-aventurado aquele que espere e chega em 1335. Existe uma bem-aventurança. Tá? Eu vou dizer para vocês aqui, quem quiser saber mais sobre isso, acesse esse link aqui, onde eu dou 4 aulas falando sobre isso, sobre esses 1260, 1290, 1335 dias. Eu queria falar hoje, mas como eu disse, encerrou o nosso tempo. Particularmente, eu entendo que o tempo, tempos e metade de um tempo é a grande aflição, é a grande tribulação. Só que esses dias a mais que estão sendo acrescentados, 30 dias aqui, 45 dias aqui, eles estão ligados a outro mistério, que é a batalha do Armagedon e o tribunal de Cristo, onde haverá galardão, onde as cidades serão entregues sobre quem a gente vai reinar no milênio. Que isso é outra questão importantíssima a se estudar em outras aulas, tá bom? Então, quem quer saber mais sobre esse assunto, devido ao tempo, eu vou deixar um link aqui no canto. Quando você baixar o PDF, clica nesse link. Então, eu quero finalizar nossa aula hoje mostrando isso, o livro de Daniel. Hoje, a gente encerra Daniel 12. Por isso que eu gastei um tempo falando de várias coisas. Quem é Miguel? Isso, eu vou dizer para vocês, algumas pessoas acham importante. Eu, particularmente, acho que esse assunto é secundário. Quem é Miguel? É Cristo, não é? Secundário para mim. Já disse a minha opinião. Quem é o povo de Deus? Esse assunto eu já acho muito mais importante, porque quando você analisa a junção da primeira aliança e da nova aliança, você vai entender que o povo de Deus, ou o povo de Daniel, não se limita apenas aos judeus segundo a carne, ao Israel terreno, mas fala da promessa de Deus, daqueles que são filhos de Abraão em Cristo Jesus, né? Daqueles que são herdeiros da promessa, o Israel espiritual. Falamos sobre a grande aflição como nunca houve e nunca mais haverá. Nós mostramos que Jesus jogou isso para frente, então isso não se cumpriu plenamente nos dias de Antíoco Epífanes, mas isso está apontando para o tempo do fim. E Jesus disse que depois da grande aflição, vocês vão ver o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Isso coloca por terra uma interpretação preterista, que diz que Jesus já voltou no ano 70. Depois daquela grande tribulação que houve, dessa tribulação que os judeus passaram no cerco do ano 70, Jesus não veio sobre as nuvens, os mortos não ressuscitaram, ninguém resplandeceu como as estrelas, a gente não viu sinal no sol, na lua, né? As nações não se esconderam nas cavernas dizendo, caia sobre nós, escondei-nos da face daquele que está vindo sobre as nuvens. Nada disso aconteceu. Por quê? Porque isso está reservado para o tempo do fim. Essa grande tribulação, ela vai ser muito maior do que qualquer história que a gente viu, de qualquer ato que a gente já viu, inclusive com o povo judeu e com os demais povos da humanidade. É algo como nunca houve e nunca mais haverá. Durará somente 3 anos e meio, porque o próprio Jesus disse, se esse tempo não fosse abreviado, não se salvaria mais ninguém. Mas tudo isso foi revelado no livro de Daniel. Aqui nós temos um resumo de tudo que a gente viu no livro de Daniel, sendo que o capítulo de hoje, ele resume isso. Onde todos os capítulos falavam de períodos longos da história, Daniel 12, ele vai apontar só para esses 3 anos e meio. Mas olha quantas revelações Daniel trouxe aqui nesses 3 anos e meio, falando do que vai acontecer e das maravilhas que acontecerão depois. Não é verdade? Então, olha como Daniel está conectado com o Apocalipse. Aqui você vê os 1260 dias nas 2 testemunhas, mas você vê os 3 dias e meio em que as 2 testemunhas estão sendo perseguidas e mortas. Você vê os 1260 dias
em que a mulher está indo para o deserto. Você vê os 42 meses em que a besta está perseguindo o povo santo do Altíssimo. Tudo que a gente viu no livro de Daniel vai aparecer no livro do Apocalipse. Para vocês terem uma ideia, no contexto das aulas passadas, no módulo passado, eu falei sobre uma cronologia dos principais eventos escatológicos. Eu vou deixar até o link aqui para você assistir também, quem não assistiu. A gente falou de todos esses eventos. Vocês lembram que eu falei de 7 anos da última semana de Daniel? Lembram que eu falei de 3 anos e meio, onde o anticristo ia se manifestar, ia perseguir o santo, ia fazer cessar o sacrifício e oferta? Falei de 1260, 1290 e 1335 dias, e no final, Jesus vem sobre as nuvens, haverá ressurreição, batalha do Armagedon, tribunal e então o milênio. Está tudo aqui, ó. Percebam que essas coisas estão conectadas. O próprio livro do Apocalipse vai mostrar aqui, ó, 1290 e 1335 dias, eventos acontecendo depois desse período de 7 anos, mas antes do estabelecimento do milênio. Então, o que eu quis apresentar para vocês hoje é esse contexto de Daniel. Tem muita coisa a ser estudada, muito mais do que eu queria apresentar para vocês, mas hoje nós vamos encerrar por aqui a nossa aula. O que eu vou aconselhar vocês? Por ser conexão bíblica, a gente tentou conectar muitos assuntos, muita coisa mesmo. E eu tentei deixar gravadas essas aulas para vocês, para que você pudesse voltar a estudar. Agora, no decorrer dos próximos dias, conforme a minha esposa puder conferir o PDF para mim, eu vou liberar o PDF lá no nosso grupo do Conexão Bíblica, no WhatsApp, mas eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês baixarem também. Tá? Então peguem esses mapas, estudem, passa aula por aula e vão estudar, porque aqui nesse período de 1 hora e meia, é tanta coisa sendo falada, são tantas conexões, que nem sempre o nosso cérebro, a nossa cabeça consegue acompanhar todos os links que foram feitos. Mas a minha dica para você é, baixa esse PDF, envia para quantas pessoas vocês quiserem, e se vocês quiserem, aproveitem para estudar isso. Eu digo, vai abrir muito a mente de vocês, o entendimento de vocês sobre muitos assuntos. Porque lembrem, escatologia e soteriologia estão conectados. A doutrina da salvação e a doutrina das últimas coisas andam juntas. Tá bom? A verdade é, como diz o nosso estudo, é uma conexão bíblica. Está tudo conectado. Amém, irmãos? Espero que tudo isso tenha abençoado vocês. E eu peço desculpa pelo tempo, mas é muita coisa. Na verdade, tem muita coisa que a gente nem teve como abordar devido à nossa questão de tempo.